Uma pesquisa recente do Ibope apontou que 1/3 das escolas da rede pública do Brasil não tem quadra esportiva nem espaço para que os alunos tenham aulas de educação física. Foi exatamente baseado nisso que o governo desenvolveu o projeto Implantação de Estruturas Esportivas. No PAC 2, por exemplo, a previsão é que até 2014, 6.116 novas quadras cobertas em escolas serão entregues. E haverá também, ou deveria haver, a construção de coberturas para 4.000 quadras já existentes. A questão é que um levantamento feito pelo site Contas Abertas mostra que a ação, que consiste na construção e cobertura de quadras em escolas, desembolsou somente 8,5% do R$1 bilhão autorizado para 2012. No Orçamento Geral da União, a previsão é que 3.000 quadras sejam implantadas até o final do ano, mas até agora nenhuma foi concluída. O que isso aqui tem a ver com o projeto olímpico brasileiro? Para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o presidente do Conselho Federal de Educação Física, o Sr. Jorge Steinheuber. Bom dia para o senhor. Bom dia, Milton. Bom dia, amigos ouvintes. Qual é a relação que existe no investimento, na construção de quadras esportivas, cobertura de quadras nas escolas da rede pública e o projeto olímpico brasileiro? A relação é total, ampla e restrita, na medida em que o projeto olímpico brasileiro ele não visa apenas a questão do desenvolvimento do esporte de alto rendimento, ele visa sim aquilo que o Barão de Coubertin estabeleceu quando recuperou os Jogos Olímpicos, é compreender a importância do esporte para a formação do jovem e, evidentemente, a promoção da saúde. Ou seja, na verdade, é um movimento olímpico, né? Hoje nós iniciamos o ciclo olímpico brasileiro, na medida em que o Brasil já recebeu a bandeira olímpica, e aí mostra-se que tenta-se, através do esporte, desenvolver um projeto. Na medida em que nós tenhamos mais quadras nas escolas, na medida em que a educação física, de fato, seja implementada, e a educação física escolar, como disciplina, ela não visa apenas a prática esportiva, porque senão ela ficaria selecionativa. E, na verdade, ela deve ser inclusiva, ou seja, a educação física deve ser para todos devem desenvolver esse trabalho. Mas se tivermos as instalações esportivas, é possível implementar os projetos de atividades esportivas no contraturno. Tendo um projeto de atividade no contraturno, nós teremos as crianças com oportunidade para a prática específica de atividades físicas, o que vai contribuir para diminuir a obesidade infantil e, evidentemente, para que possam surgir os diversos talentos que provavelmente hoje estão escondidos por falta da possibilidade das crianças poderem praticar atividades físicas e esportivas. Quando o senhor se refere a contraturno, nós estamos falando do turno diferenciado, ou seja, fora daquele período em que o aluno está na sala de aula normalmente. Na sala de aula, à medida em que no Brasil já está iniciando um projeto no sentido de ter uma educação integral, né? Isso aí contribuiria, inclusive, para esse espaço, mas ainda na maioria das escolas nós temos turnos de manhã, turnos de tarde, alguns até de noite, mas mais para a educação básica de manhã e de tarde, né? E com isso a criança só participa das atividades oficiais da educação. Então é importante termos esse contraturno para que ela possa ter no turno dela uma educação física que motive ela, que explique a ela, que crie os hábitos a ela, para que ela tenha aquela disciplina que é a única que trabalha com movimento, e a criança perceba o significado desse movimento e participe desse movimento, ganhe a sua coordenação, mas que no contraturno, aí sim, ela possa ter uma prática efetiva, uma prática durante 1 hora, 1 hora e meia, na qual proporciona a ela uma aptidão física, nesse sentido que eu me referi da obesidade, né, minimizar a obesidade, e ao mesmo tempo, tendo a prática esportiva, é possível os profissionais detectarem talentos. Evidentemente, acoplado a isso, nós precisaríamos ter uma política pública, um sistema nacional esportivo que possibilite também em alguns centros de treinamento para que essa criança possa ser encaminhada, tendo talento, ela possa ser encaminhada.
além dessas quadras que você citou, nós temos também a falta de uma política pública para a educação física escolar, nós temos a falta de um sistema nacional desportivo. Há 2 anos atrás foi realizada a 3ª Conferência Nacional de Esporte, que apontou uma série de questões voltadas para isso, mas infelizmente nada foi implementado ainda relacionado a essa possibilidade. É possível, e fica a esperança, né, de que ao longo desses 4 anos, que são o ciclo olímpico esportivo, pelo menos alguma coisa desse legado intangível possa ser implantado. Os legados tangíveis para os jogos nós temos certeza que estão sendo bem desenvolvidos, mas esses legados intangíveis, ou seja, legados socioeducacionais, também nos parecem que, assim como as quadras, não saíram do papel. Dr. Jorge Steinhilber, muito obrigado pela sua gentileza e sua análise. Um bom dia para o senhor. Muito obrigado, bom dia. Presidente do Conselho Federal de Educação Física, Jorge Steinhilber, conversou conosco aqui no Jornal da CBN, que volta em instantes.